Boa noite a todos. A nossa equipe é Adriano Augusto, Anne Grazielli, Alessandro Matos, Jade Libório e Rui Lima. O nosso trabalho é sobre controle do uso e ocupação do solo. Existem alguns parâmetros que norteiam a forma de ocupação de determinadas áreas da cidade, em função dos índices urbanísticos incidentes sobre o mesmo. Gabarito, recuos, área ocupada, área construída, são fatores a serem analisados antes de uma construção, como também os impactos decorrentes da intervenção. Essa definição ocorre em função de normas, regime de atividade, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do solo. Contudo, para tal finalidade se faz necessário um planejamento adequado, buscando mesclar interesses, controlando o processo de transformação do uso do solo. No Encontro Nacional das AMPAs, que ocorreu de 4 a 7 de outubro de 2010, o título do item 4 é Caminhos Entrelaçados ou Distanciamento entre Planejamento, Legislação e Intervenções Urbanas. Nós destacamos esse texto que seria interessante colocar aqui para vocês. Diz o seguinte: o Estatuto da Cidade determina em seu artigo 2º que a política urbana deve garantir o direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Para isso, o desenvolvimento urbano, a conservação do meio ambiente e a gestão democrática devem caminhar de mãos dadas, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Uma das possibilidades é o planejamento que visa a integração de políticas urbanas e ambientais voltadas para o desenvolvimento sustentável, sendo preconizada pela Agenda 21. Entretanto, sabe-se que essa ainda é uma prática distante de muitas administrações públicas, uma vez que cada pasta atua por si, sem preocupação com a totalidade. Ainda é necessário aprender muito. Além disso, a vontade política é indispensável para adotar formas de gestão mais participativas e cidadãs. Conquistas que a sociedade brasileira precisa alcançar, consolidando o Estatuto da Cidade. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju contempla a problemática urbana ambiental e preconiza o adensamento restrito na ZEU, quando determina que a intensidade da ocupação deve ser limitada à capacidade de absorção da infraestrutura, condições e acessibilidade e adequação às características do meio físico. Enfatiza a importância da priorização de verbas orçamentárias no resgate do déficit de infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços públicos comunitários. Entretanto, isso não é observado. Na prática, vem ocorrendo um descompasso entre ocupação e uso do solo e dotação de recursos para a implantação de infraestrutura. Então, como se concretiza a restrição do adensamento, considerando a capacidade de saneamento ambiental e drenagem? Determinando um coeficiente de aproveitamento de 3, taxa mínima de permeabilidade no lote igual a 5%, a taxa de ocupação máxima 90% para a zona, a própria legislação municipal, através de seus instrumentos de controle do solo, permite que a ocupação agrave cada vez mais o quadro ambiental. Agora, para falar um pouco mais sobre a verticalização da cidade de Aracaju, nós entrevistamos aqui a arquiteta urbanista Ana Libório. Boa tarde. Bom, eu vi acontecer a verticalização de Aracaju. Nos anos 70, os prédios ainda eram baixinhos e em torno de 4, 5 andares. A partir de 76, que foi que começaram os edifícios altos de Aracaju. Foi
teve uma lei, a conhecida Lei do Espigão, que permitiu se fazer 12 pavimentos em todo o território de Aracaju. Essa lei foi super criticada justamente por isso, porque não estabelecia áreas onde você pudesse fazer mais ou menos. Em qualquer parte do território você podia fazer 12 pavimentos. Os arquitetos, que naquela época eram muito poucos, reagiram muito, mas ficou valendo essa lei até o ano 2000. No ano 2000 teve uma mudança onde o plano diretor aprovado naquela ocasião permitia-se que fizessem mais de 12 pavimentos, também em qualquer área da cidade, que é o grande problema de Aracaju. Porque na maioria das cidades você pode verticalizar, você elege algumas áreas onde você pode verticalizar mais, que é o chamado uso do solo. Outras áreas você pode verticalizar menos. Umas áreas você não pode verticalizar para proteger a arquitetura edificada. As áreas que têm mais infraestrutura urbana, você pode adensar. Onde não tem, você não pode adensar. Aqui em Aracaju não, as pessoas tratam o território como um todo, como se ele fosse todo igual, que é o grande problema da nossa legislação e que continua se repetindo até hoje. Quando o Jaime Lerner projetou o bairro da Coroa do Meio, em 79, ele fez a primeira diferenciação, que era o único bairro protegido em Aracaju da tal Lei do Espigão, que era a Coroa do Meio. Ele projetou o bairro e, junto com o projeto do bairro, ele fez um projeto de legislação para a área, que era tipo um decreto, que na Coroa do Meio era proibido se fazer prédios de edifícios. Aliás, só na Coroa do Meio e na Atalaia nós tínhamos proteção contra a verticalização, na Atalaia por causa do cone do aeroporto. A Coroa do Meio por causa da lei de Jaime Lerner, que, se eu não me engano, é de 79 e 80. E o resto da cidade você podia construir até 22 andares. Esse plano diretor foi revisado, houve uma tentativa de revisão dele em 2005, que não foi adiante. A FAPESE, junto com a prefeitura, fizeram um trabalho com várias entidades, onde nós fizemos várias sugestões, de vários professores da UNIT, inclusive, participaram. Rusman participou, acho que até como coordenador desse trabalho. Foram muitas entidades, nós fizemos um estudo grande da sociedade para a modificação do plano diretor, não foi adiante. As modificações assim importantes, que são pleitos das organizações, das associações como CREA, dos conselhos CREA, CAL, que vem brigando por maior taxa de permeabilidade, por esse processo de verticalização não ser estendido pela cidade como um todo. Essa voz nunca consegue chegar até os vereadores, ela sempre morre na praia. Às vezes a gente até consegue formular, mas nunca a gente consegue atingir o objetivo com os vereadores. Quando chega lá na vereança, ela é soterrada pelo interesse das construtoras.